Olá, a Bíblia nos diz o seguinte: se continuarmos pecando deliberadamente depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar o nosso pecado. Pelo contrário, nesta resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Ora, quando a gente lê esse texto que está em Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 26, dá a nos entender de que nós somos pecadores e a gente peca o tempo todo. A Bíblia está dizendo que se continuarmos pecando mesmo depois de ter se convertido, mesmo depois de ter se batizado, parece que não há mais sacrifício que possa perdoar o meu pecado. Vai só me restar o fogo eterno, o juízo, o inferno. É isso mesmo? O que está querendo dizer o texto de Hebreus 10, a partir do verso 26? Ou melhor, 26 e 27. Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa dessa nova temporada 2019, ao vivo aqui pela Novo Tempo. É um prazer muito grande ter a sua companhia aqui. Este é o programa Na Mira da Verdade. Você já sabe, né? É aquele programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E aqui nós temos a oportunidade de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Porque com certeza é muito comum quando a gente começa a ler a Bíblia ou se a gente ouve falar de religião, já ouviu falar alguma coisa sobre Bíblia, dúvidas sempre pairam no ar. E às vezes a gente não sabe muito bem o que está querendo dizer determinado texto ou até mesmo algum assunto. E aqui no programa Na Mira da Verdade você vai ter a chance de ter as suas dúvidas respondidas baseando-se na Palavra de Deus. A verdade é essa aqui. E é aqui que nós temos que dar a resposta da dúvida que você tem. Participe com a gente. A partir de agora, já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país aqui. Em canal aberto, TVs por assinatura, parabólicas, em todos os lugares você tem a chance de conhecer a Novo Tempo e juntos aqui no programa Na Mira da Verdade, estudar a Bíblia. E quem está na mira para responder o seu questionamento é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Preparado para mais um ano de bombardeio sobre você, meu irmão? Estamos aí preparados, eu espero, e quero poder sempre ajudar os nossos amigos nas respostas bíblicas. E nós aqui queremos também sempre incentivar a você, amigo, telespectador e ouvinte, a você estudar a Bíblia, né? As respostas que damos aqui são iniciais, introdutórias a uma pesquisa maior que você pode fazer, né? Mas com certeza Deus, de alguma forma, vai falar a você por meio do programa, por meio da resposta à sua pergunta. E por isso nós aguardamos as suas perguntas. Elas são fundamentais para o nosso programa existir. Suas perguntas são respondidas aqui ao vivo. E por isso, aquilo que vier na sua mente, aquilo que estiver lhe incomodando ou aquilo que você tem interesse de aprender, não deixe de enviar para o nosso programa. Muito bem, professor. Bom, nesse último final de ano, início desse ano aí, se preparou bastante, teve tempo de estudar bastante para você dar boas respostas aí bíblicas sobre os questionamentos aqui do programa Na Mira? Eu sempre estou lendo, graças a Deus, seja nas férias ou não, estou sempre lendo, né? Gosto de ler bastante e cada vez que eu leio, eu percebo a minha ignorância. Então, isso é bom, né? Quando nós lemos e percebemos que nós não sabemos, aí nós temos que correr atrás de mais conhecimento ainda. Então eu espero que o nosso telespectador, né, que nos acompanha, também tenha isso como princípio, nunca pensar que sabe as coisas, né? Quando nós começamos a achar que sabemos, aí estamos no passo realmente da ignorância. Nós temos que sempre ver que nós não sabemos, o conhecimento é infinito. E aí nós vamos manter uma posição de humildade em comparação
com o conhecimento que existe, vamos depender sempre de Deus para aprendermos mais. E nós queremos que você tenha a mente aberta ao conhecimento, para mudar os seus conceitos, né? Se nós não estivermos dispostos a mudar conceitos, o trabalho do Espírito Santo não será tão eficaz na nossa mente quanto seria. Será que a gente pode afirmar que a Bíblia pode ser considerada uma fonte inesgotável de conhecimento, professor? Ou não? A gente vai chegar um momento que já não tem mais nada o que aprender na Bíblia? Ela é inesgotável, né? Para você ter uma ideia, existem teses doutorais de um versículo bíblico. Então, é inesgotável a fonte do conhecimento. A Bíblia é infinita, a palavra de Deus realmente. Então, a teologia tem vários ramos, né? Tem teologia histórica, bíblica, sistemática, aplicada. Então, realmente infinito o conhecimento. Por isso, estudo constante, uma posição de humildade, de dependência de Deus e nunca se achar o cara ou que sabe todas as coisas. Quem pensa assim, ele engessa a inteligência, não é? E aí o Espírito Santo não pode ensinar mais ele. Muito bem, professor, muito bem. Nós abrimos o programa de hoje. Eu peguei uma pergunta que chegou nas milhares de perguntas que chegam para a gente aqui. Essa pergunta veio pelo SMS, num determinado momento aí do nosso programa. Quem mandou foi o Wilson Alves, ele é de Indaiatuba. E ele gostaria de saber o que está querendo dizer Hebreus capítulo 10, verso 26 e 27, que foi esse texto que nós abrimos o programa. E que realmente acaba trazendo alguma dúvida para a gente. Porque diz que se nós pecarmos deliberadamente, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar o nosso pecado. Ué, será que não temos mais perdão? Como é que a gente entende isso? Uma vez que Jesus disse que nós podemos chegar a Ele e pedir, entregar todos os nossos pecados aos seus pés, que Ele vai nos perdoar. O que Hebreus estava querendo dizer aqui, professor, com relação a pecar deliberadamente depois que conhecemos a verdade? Vamos aqui ler um texto para nós percebermos uma diferença entre pecar como resultado de uma natureza pecaminosa e pecar por rebeldia, tá? 1 João 1,8 diz assim: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então, primeiro ponto, o apóstolo João diz que quem diz que não tem pecado, ele é um mentiroso. Então, mesmo que aceitemos a Jesus, nós somos ainda pecadores. O detalhe é que quando aceitamos a Cristo, de acordo com Romanos 6, verso 6, nós somos libertos não da presença do pecado, porque João diz que quem diz que não tem pecado é um mentiroso, mas somos libertos do poder do pecado. Nós não seremos mais escravos do pecado e nós teremos mais vitórias do que derrotas. Então é óbvio que em Hebreus 10, 26, o autor não poderia estar falando dos erros que nós cometemos como fruto de uma natureza pecaminosa, porque 1 João 1,8 diz que aquele que diz que não tem pecados, ele é um mentiroso. Tá? Então, o pecado deliberado para o qual a pessoa vai acabar entristecendo o Espírito Santo e não recebendo o perdão, é o pecado de rebelião. E nesse contexto, a pessoa que conhece a Jesus, entrega-se a Ele, e decide rebelar-se a Ele, contra Ele, e continuar negando e menosprezando o que Ele fez na cruz, essa pessoa pode chegar a um momento de endurecimento do coração e não ouvir mais a voz do Espírito. E algumas expressões no próprio contexto nos mostram que esse é o tipo de pecado por rebelião e não o pecado como fruto de uma natureza pecaminosa. Nós nos livraremos dessa natureza pecaminosa só na glorificação, quando Cristo voltar e transformar o nosso corpo, como diz 1 Coríntios 15, 51 a 55. Então, eu vou ler Hebreus 10, 26 até o versículo 30, destacar algumas expressões que eu sublinhei aqui, para você perceber que esse tipo de pecado deliberado é aquele por rebeldia, em que a pessoa rejeita a Deus constantemente, não está nem aí para Ele. Tá ok? Então, eu vou ler aqui na nova versão transformadora, o NVT. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Agora vamos no contexto ver como que ocorre esse pecado deliberado.
há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Você percebeu? É um pecado deliberado que, obviamente, é praticado por um inimigo de Deus. Então, quando você aceita Cristo e se torna um inimigo pecando deliberadamente, você está menosprezando a graça e está em direção ao pecado contra o Espírito Santo. Não fala aqui de pecados dos filhos de Deus que estão na luta para se tornarem pessoas melhores. No contexto, a referência é a inimigos. Então, esse texto não é um texto que fala dos cristãos que estão lutando contra o pecado com a ajuda do Espírito Santo. Fala de cristãos que abandonam a Jesus e que se tornam inimigos de Deus, depois de terem sido amigos de Deus. Continuando. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés, quem se recusava a obedecer à lei de Moisés, era morto sem misericórdia com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Veja, além de ser um inimigo de Deus, esse tipo de pecador, ele se recusa a obedecer à lei de Moisés. Ele deixa de lado os ensinos do Pentateuco. E aí, verso 29, imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus. Tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Veja, o pecado deliberado contra o qual Paulo está falando é um pecado praticado por alguém que abandonou a Cristo e se tornou inimigo, ou seja, rebelde, mau, por alguém que se recusa a obedecer a lei de Moisés. É um tipo de pecado cometido por alguém que insulta Jesus, insultou a Cristo, profanou o sacrifício de Cristo e menospreza o Espírito Santo. Então esse aqui é um pecado de rebelião, não é o pecado como fruto de uma natureza pecaminosa. Por isso, se você é um cristão e você peca, mas você se arrepende, pede perdão e não está contente com a sua condição, saiba que você não se enquadra nisso aqui, ok? E aí eu finalizo deixando para você o verso 35, né, de Hebreus 10, que diz assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Aqui está o segredo de você vencer na caminhada cristã. Não abra mão da sua confiança em Jesus, porque ela tem grande recompensa. Persevere, porque Jesus está voltando. E viva pela fé. Este é o conselho bíblico. Siga adiante e lembre-se de 1 João 2,1, que diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Muito bom, professor, muito bom. Podemos ficar tranquilos aí e estar aos pés de Cristo. Muito bem, para você participar do nosso programa aqui ao vivo, você pode mandar a sua pergunta por SMS. O nosso número é 12 98151 0101. Manda para a gente sua mensagem de texto pelo seu smartphone, pelo seu celular e eu recebo aqui na hora. Ou então, em nossas redes sociais, você também participa pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Aqui eu tenho uma pergunta que chegou agora pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Pedro Nogueira. Obrigado, Pedro, por você participar do nosso programa. E ele diz o seguinte, professor. A minha pergunta é, em Apocalipse capítulo 7, verso 4, apresenta a visão dos 144 mil selados de Israel. Se esse é um número simbólico da última geração viva na terra, que verá Jesus voltar, quem são as pessoas que compõem a grande multidão que João viu a partir do verso 9? A gente consegue ler aqui, professor. Olha, falando do 4, ele fala dos 144 mil selados, e aí a partir do verso 9 diz o seguinte: depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas,
estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestido de roupas brancas e tinha folhas de palmeira nas mãos. A questão é a seguinte: além dos 144 mil, quem são esses que compõem a grande multidão? E esses 144 mil realmente é simbólico, tem a ver com o povo de Israel? O que é isso, professor? Os 144 mil tem que ser, sim, um número simbólico, porque a característica deles, no verso 4, pressupõe já isso, né? Diz assim, ó, que eles se conservaram puros sem manter relações com mulheres. Então, se nós interpretamos o número como literal, a característica deles também tem que ser literal. Então, só homens virgens farão parte dos 144 mil. Então, não existe critério interpretativo que nos permita isso. Então, se a característica dos 144 mil é simbólica, o não se contaminar com mulheres é não se contaminar com idolatria, é deixar de lado igrejas falsas. Se a característica é simbólica, é óbvio que o número também é simbólico. Nós não podemos dizer assim, o número é literal e a característica é simbólica. Não há critério hermenêutico que nos permita fazermos isso. Tá? Agora, quem é a grande multidão? Existem duas interpretações principais, três na verdade. Eu vou citar aqui duas, que são as principais. Alguns creem que os 144 mil representa a totalidade de justos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo e que a grande multidão, enquanto que os 144 mil são aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, a grande multidão é reunião dos filhos de Deus de todas as épocas. Não apenas os que estavam vivos por ocasião da volta de Cristo, mas todos aqueles que foram ressuscitados. E há outros intérpretes que creem que os 144 mil é uma referência, é a mesma grande multidão, só que apresentada de uma forma diferente ali no Apocalipse. Existem essas duas interpretações, qualquer uma delas que você aceite não vai interferir na sua compreensão do livro do Apocalipse e não vai interferir no seguinte fato: os 144 mil representam a igreja militante, que vai militar contra as forças do mal. Por quê? O número 144 mil, ele é tirado, parte do número, o que traz esse resultado é retirado de Números 31, da disposição militar israelita. Dos 144 mil são mencionadas 12 tribos de Israel, com 12 mil pessoas cada tribo. Havia uma disposição das 12 tribos de Israel quando eles entravam em batalha, você vê em Números 31. Cada tribo ficava numa ordem e cada tribo era composta por 1000 pessoas. Então essa disposição militar foi extraída do Antigo Testamento para mostrar que essa geração de filhos de Deus, que estará viva, vai militar contra as forças do mal. Então, nada de interpretar como um número literal, porque isso não tem nada a ver. Muito bem, professor. O pessoal já está mandando muitas perguntas aqui pelo nosso SMS. Obrigado pela sua participação. Pelo Instagram também, o pessoal perguntando. Tem uma pergunta aqui do Instagram. Quem mandou foi o Fernando Silva. A pergunta dele é a seguinte. Olá, bom dia. De acordo com o livro de Tiago 2, de 14 a 26, fala que sem obras é a fé morta e vice-versa. Como entender, então, que a salvação é pela graça? Se eu não fizer obra, não posso ser salvo. Será que não é um pouco contraditório dizer que a graça me salva e sem obras posso me perder? Porque Jesus falou que nem todo que me diz Senhor, Senhor vai para o céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Efésios 2:8 fala de salvação pela graça. Eu queria entender melhor, meu irmão. O que é isso? Salvação pela graça, mas também depende de obras. Como que a gente entende isso? Para nós entendermos isso, temos que ler Efésios 2:8 a 10. O detalhe é que nós acabamos lendo apenas alguns versos e aí nós acabamos chegando a algumas conclusões equivocadas. Alguns leem, por exemplo, Efésios 2:8 e 9 e pensam que você é salvo pela fé e você não precisa ter uma vida coerente com a sua fé. Agora outros já vão para outro extremo, Acham que a salvação depende da fé e das obras. Não é assim. A salvação é um presente de Deus que nós recebemos gratuitamente sem merecermos. Agora a pergunta que devemos fazer é: quando recebemos essa salvação, nós permanecemos sendo as mesmas pessoas
ou temos mudanças na nossa vida? E Efésios 2, 8 a 10 vai nos explicar isso, tá? Diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras, que Ele de antemão planejou para nós. Veja, quando que as boas obras aparecem na vida do cristão? Quando o cristão é criado em Cristo Jesus. Ou seja, as boas obras têm que ser um resultado da conversão e não um meio de salvação. Então, por que Deus vai nos julgar pelas obras se a salvação é pela fé? Porque as obras elas servem de um termômetro da fé. As obras são um termômetro da fé, elas demonstram se a minha fé realmente é verdadeira. Não foram as tuas obras que te salvou, por quê? Porque por mais que você faça a vontade de Deus, você não consegue fazer a vontade de Deus em 100% do tempo de forma perfeita, sem pecar nem em pensamento. Agora, mesmo assim, Deus espera que ao você aceitar a graça, você seja uma pessoa transformada e diferente. Ok? Então não é uma contradição, é só colocarmos as obras no devido lugar, não como um meio, mas como resultado de uma salvação que foi efetuada em nossas vidas. Muito bem, professor, muito bem. Pessoal aqui mandando perguntinha para a gente, sempre acaba chegando essa pergunta falando sobre dízimo. A gente tem já falado em vários programas aí, você tem acompanhado, mas o objetivo do programa é justamente esse, né? A gente esclarecer o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos apresenta sobre o assunto. E é sobre o dízimo, professor. A questão é a seguinte, quem está mandando essa pergunta é o José, ele é de Itaim Paulista, aqui na capital de São Paulo, e a pergunta dele é a seguinte: por que as igrejas só falam de dízimo em Malaquias? Porque o dízimo era para a nação de Israel e era uma vez ao ano e uma vez a cada 3 anos era tirado para os órfãos, e as viúvas e os levitas, e era de toda a semente. São alimentos que colhiam. Deus ainda fala que se tivessem longe de casa, eles vendessem e quando chegassem lá, comprassem o que quisessem, comida, vinho e até bebida forte, e comessem com sua família. Explique pra gente por que as igrejas então falam tanto sobre o dízimo e pega Malaquias, se Malaquias contextualiza tudo isso que o José está falando aqui, professor? Veja, nós temos que perceber que a Bíblia não ensina que o dízimo foi só para os levitas, né? Agora, é só Malaquias que dá base para a gente sobre os dízimos? Não, tem muitos outros textos. Eu quero ler aqui um texto que para mostrar para você, amigo telespectador, que essa ideia de que o dízimo foi só para os levitas, isso aí é uma afirmação da pessoa que realmente não conhece o texto bíblico, tá? Então, por exemplo, aqui em Gênesis 14, 20, olha o que diz aqui. Depois que Abraão encontrou o sacerdote Melquisedeque, depois de Abraão ter resgatado seu sobrinho Ló, não é? Que havia sido levado juntamente com seus bens, olha o que diz aqui o texto. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Aqui é Melquisedeque dizendo para Abraão. Então Abraão entregou ao Melquisedeque 1/10, ou dízimo, de todos os bens que havia recuperado. Meu irmão, nem sonhava em existir o povo levita ainda. Os levitas são descendentes de Abraão. Antes de existirem os levitas, Abraão já dizimava. E você lê no texto, nós temos que analisar os detalhes do texto. E essa é a leitura correta, né? Diz aqui, que Abraão entregou o dízimo de todos os bens que havia recuperado. Ele não recuperou só produtos agrícolas, ele recuperou animais, ele recuperou dinheiro, ok? Então, eu vou fazer um apelo veemente, pare com essa ideia de dizer que o dízimo foi só para levita, que isso é um absurdo, isso não tem cabimento. Tá? O dízimo é um princípio que existe muito antes dos levitas. Ok?
E outra coisa, lê 1 Coríntios 9, 13 e 14. Paulo pegou o princípio do dízimo que era dado aos levitas, ali em Números, no livro de Números, e ele aplica aos que pregam o evangelho na atualidade. Então o sistema de dízimos é bíblico. Óbvio, existem as distorções, né? Existem pessoas que focam mais no dízimo do que no próprio evangelho. Isso é uma distorção do assunto. Agora, não é porque certas pessoas distorcem que nós vamos negar um princípio claro no texto bíblico. Então leia Gênesis 14, 20, reflita e não seja rebelde ao que o texto está ensinando. Muito bem, professor, muito bem. Ainda temos um minutinho aqui. Vou colocar uma pergunta, mas acho que com certeza a gente vai ter que responder depois do intervalo. Mas olha só, a pergunta é deixa eu ver aqui, do Rogênio Souza. A pergunta do Rogênio Souza é a seguinte: eu gostaria de saber sobre a justificativa da existência do purgatório no livro de Macabeus. Grande abraço, ele fala aqui pra gente. Essa pergunta você vai ver daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Mas eu queria agora, nesse momento, dizer para você que você pode fazer um curso bíblico com a gente gratuito. Sempre a gente apresenta esse curso bíblico aqui no programa Na Mira da Verdade. Desde que o programa começou a ser transmitido pela Novo Tempo, esse é o curso bíblico do programa Na Mira da Verdade. Há mais de 10 anos, mais de 500 mil pessoas já fizeram esse curso bíblico com a gente. E você pode ter ele gratuitamente aí na sua casa. Basta você entrar em contato com a gente no horário comercial para o número 0 operadora 12 2127 3121. Você anota aí o número que aparece no seu televisor. Liga para a gente e fala: eu assisti o programa Na Mira da Verdade e quero o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. O curso bíblico do programa Na Mira da Verdade. Ela já vai saber qual que é, tá bom? Ou então, se você preferir, você pode entrar agora no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ali tem um espaço onde você pode ver que o programa está ao vivo e ali tem uma imagem dessa revista, onde você clica nela e vai ser direcionado para fazer um cadastro, para que ela possa chegar direitinho aí para você. Veja só, você não vai pagar nada por isso. É um presente nosso para você, tá bom? Então não perca tempo não, peça agora mesmo. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Aproveite o intervalo e peça seu curso bíblico. Até mais. Já estamos de volta agora. Estamos ao vivo aqui, 9h31 ao vivo para você, 9h31 da manhã. Esse é um programa ao vivo aqui que a gente faz pela manhã e você pode também acompanhar a gente à noite, às 9 horas da noite também. Veja só, para você participar desse programa ao vivo, você pode mandar suas perguntas por SMS. O número é 12 981510101. Você manda, a gente recebe aqui na hora. E também pelas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter, Twitter já não, a gente está usando agora o Instagram, @namiradaverdade. E eu tenho também o nosso blog, que você também pode mandar a pergunta, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente, como a do Rogênio Souza, que quer saber como justificar a existência do purgatório no livro de Macabeus. Macabeus diz que existe um purgatório. Aí ele quer saber qual a justificativa da existência do purgatório no livro de Macabeus. E aí, professor, você tem aí uma Bíblia onde tem o livro de Macabeus? Pode explicar pra gente como que a gente justifica isso? Isso de fato existe? O que quer dizer purgatório para quem não sabe? Veja, o purgatório é uma crença de nossos irmãos católicos apostólicos romanos, né, de que algumas pessoas, quando morrem, elas vão para um lugar para serem purificadas de pecados não confessados na terra, né? E após essa purificação, diríamos assim, elas podem ir para o céu. Obviamente, não tem base bíblica, né, para essa crença, até porque o livro de Macabeus,
Apesar de ser um livro importante do ponto de vista histórico, ele não é um livro inspirado, né? Os livros de 2 Macabeus, Sabedoria, Tobias, não é? São livros que fazem parte da Bíblia Católica, porém, eles não são inspirados, eles não faziam parte da lista de livros inspirados do povo hebreu, né? Eles foram agregados à Bíblia pela Igreja Católica aproximadamente em 1546, quando houve o Concílio de Trento. Então nós temos que ler os livros apócrifos, sim, para aprendermos questões culturais do povo hebreu, aprendermos crenças que estavam se filtrando no meio deles, crenças distorcidas. Agora, nós não podemos ter esses livros como inspirados, né? Por exemplo, se você comparar 2 Macabeus 12, 43 a 46 e outros textos, não é, que aparentemente dão a entender a essência do purgatório, se você comparar com o texto bíblico inspirado, você vê que essa hipótese de 2 Macabeus é totalmente descartada. Um exemplo, Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Para a pessoa ir para um purgatório, ela teria que estar consciente, né? A sua alma, o espírito, deveria estar consciente. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Veja, os vivos, pelo menos, sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Eles estão inconscientes, já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Amar, odiar, invejar, tudo o que já fizeram ao longo da vida passou há muito tempo. Veja, estão inconscientes, não têm sentimentos de amor, de ódio, de inveja. Se estivessem no purgatório, com certeza estariam com ódio de estarem lá, mas a Bíblia diz que eles não sentem mais isso. E verso 10, tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, aqui não diz que vai para o purgatório, para o inferno, para o paraíso. Quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então não tem como aceitarmos a crença ali dos Macabeus, não é? Do livro de 2 Macabeus, porque não é um livro inspirado e contradiz aquilo que o livro inspirado de Eclesiastes ensina. Muito bem, professor. Agora aqui no Instagram, o pessoal participando bastante pelo Instagram. Obrigado por você participar aqui. O Dilson Franca, ele quer saber o seguinte: o que significa os textos em colchetes e parênteses na Bíblia? A gente percebe em alguns textos bíblicos que tem algumas coisas que estão entre colchetes ou entre parênteses. Tem algum significado específico isso, professor? Sim, o tradutor quer indicar muitas vezes que em certos, que não está em todos os manuscritos aquela frase ou aquela palavra, né? E algumas palavras, quando estão em itálico, significa que elas não estão no original e que o tradutor simplesmente agregou aquela palavrinha ali para dar um sentido ao texto. Então, é uma informação, uma forma do tradutor informar a você, olha, isso aqui foi acrescentado um termozinho para poder te esclarecer melhor o significado, ou isso está entre colchetes porque não está em todos os manuscritos, ok? Muitas vezes também aquilo foi uma adição de um copista. Então o indivíduo copista copiou a Bíblia e às vezes o tradutor achou interessante aquela informação, que não é uma distorção da teologia, mas é uma informação a mais, ele coloca entre colchetes só para nos avisar de que aquilo não fazia parte do texto inspirado. Muito bem. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso SMS. Participe, mande as suas dúvidas para a gente quer juntos aprender a palavra de Deus. Essa pergunta aqui, quem mandou foi a Joana, ela é de Uberlândia. Um abraço carinhoso aos nossos telespectadores de Uberlândia que assistem aí em canal aberto, canal 14 em Uberlândia. A pergunta é a seguinte: Tito, pesque a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada, minha irmã. Gostaria de saber, de todas as leis do Velho Testamento, quais devemos seguir ainda nos dias de hoje? Aquelas leis de Moisés, eu estou falando. Muito bem. Professor, a gente sabe que a Bíblia apresenta não só os 10 mandamentos. Lá no Velho Testamento existia centenas de leis que foi apresentada a Moisés.
Essas leis todas ainda estão em vigor, não estão em vigor? Tem alguma que nós devemos continuar guardando, outras não? Como é que a gente explica isso para o nosso telespectador? Os 10 mandamentos são válidos ainda, não são válidos? Como é que a gente apresenta essa questão das leis apresentadas ali no Velho Testamento? Primeiro, temos que partir, amigo telespectador, do pressuposto do que os escritos de Moisés não foram abolidos por Cristo, né? Vamos ver aqui alguns versículos, primeiro em Mateus 5, 17 e 18. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Então Cristo veio não para abolir os escritos de Moisés, até porque faziam parte da Bíblia de Cristo, mas ele veio para cumpri-los. Em que sentido? Tornar o seu significado mais amplo. A palavra cumprir do grego plerô é ampliar, encher. Então Cristo está dizendo o seguinte, que ele veio dar o verdadeiro sentido da lei de Moisés. Outro texto importante que desabona essa teoria, né, de que a lei de Moisés foi abolida por Cristo é Mateus 5, 46. Na verdade não é Mateus, é João. João 5, 46 e 47. Diz assim: se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Cristo aqui, no seu diálogo com os líderes religiosos da época, ele diz que crer em Moisés é a mesma coisa que crer em Jesus, porque Moisés escreveu acerca do Messias e acerca da vontade de Deus. Então, primeiro, nosso pressuposto, Cristo não aboliu a lei de Moisés, ele ampliou o seu significado. E na forma de Cristo ampliar o seu significado, os melhores capítulos para você entender como que Cristo fez isso, é você ler o Sermão do Monte em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Ali você vê que ele pega várias leis de Moisés, que foram interpretadas de uma forma pelo povo hebreu, e ele explica o verdadeiro significado delas. E ali no Sermão do Monte você consegue perceber quais aspectos da lei de Moisés se aplicam para sempre e quais aspectos não necessariamente se aplicam para sempre. Então eu vou lhe dar agora um breve resumo. Então você tem que ler Mateus 5 do capítulo 5 ao 7. Por exemplo, tudo aquilo que tem a ver com princípios e moralidade é eterno. Porque princípios, eles não são dados apenas para culturas locais. Princípios são sempre dados de forma universal. Aspectos culturais ou civis, eles são dados para certas localidades e não necessariamente se aplicam a pessoas de todas as épocas. Alguns exemplos. O Decálogo. O Decálogo ele se aplica às pessoas de todas as épocas porque ele é um conjunto de princípios de ordem moral. E todo ser humano, seja do Antigo ou do Novo Testamento, tem que ter uma vida moral diante de Deus. Ok? Já a circuncisão, você percebe que era um aspecto de ordem cultural. Ela foi dada no Antigo Testamento e em Atos 15, no Novo Testamento, você percebe que a circuncisão não foi tida como um princípio de ordem moral. Então leia os escritos de Moisés e pensem, o que foi dado universalmente e o que foi dado localmente? O que é princípio é universal e é eterno. O que é costume cultural é local e é transitório. E leia Mateus 5 até o capítulo 7. Permita que Cristo seja o seu intérprete da lei de Moisés. Se Cristo for o seu intérprete da lei de Moisés, você não vai ter problemas para entender esse assunto. Professor, é o caso aqui, por exemplo, do Tiago, ele é de Belém do Pará, ele mandou aqui um SMS para a gente, e eu acho que ele não está compreendendo muito bem ainda. E ele diz o seguinte: eu queria saber por que os irmãos adventistas guardam o sábado e não praticam os outros ensinamentos da lei, como está lá em Gálatas 3:10.
todos os que se apoiam nas práticas legais estão sobre um regime de maldição, pois está escrito, maldito aquele que não cumpre tudo que está na lei. E ele quer saber um pouquinho mais sobre isso, porque que nós, adventistas, o programa Na Mira da Verdade é mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas é um programa onde a gente procura falar sobre a Palavra de Deus. Não estamos aqui pregando as nossas doutrinas, estamos mostrando o que a Bíblia diz. Por isso é um programa que é para todos, para todas as pessoas, de todas e qualquer religião. Obrigado por você que acompanha a gente e manda sua pergunta para a gente. O Tiago, ele quer saber por que nós guardamos o sábado e não as demais leis aí, professor. Veja, Tiago, em primeiro lugar, Gálatas 3, 10 e todo o livro de Gálatas, ele não está indo contra a observância da lei, mas contra uma observância legalista da lei. Paulo está lidando aqui com um público que queria ser justificado pelas obras. Então ele até chama essa teologia de justificação pelas obras de um outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Agora, você percebe que Paulo não é contra o cristão ter um estilo moral, porque se você for para o capítulo 5 de Gálatas e para o capítulo 6, você percebe claramente o seguinte, que mesmo sendo justificado pela fé, o cristão precisa ser guiado pelo Espírito, No verso 4 de Gálatas 5 ele fala que quem quer ser justificado pela lei, ele está longe da graça. Mas, olha o que ele diz aqui, por exemplo, no verso 16. Deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da natureza humana. Não há uma contradição aqui. Nos 4 primeiros capítulos, Paulo defende a justificação pela fé, ou seja, você não pode ser justificado por sua obediência a nenhum mandamento, nem mesmo ao sábado. Nem mesmo o mandamento não terás outros deuses diante de mim não justifica você perante Deus. É só a graça de Jesus. Agora, nós não podemos ler só esse trecho de Gálatas, temos que ler os capítulos 5 e 6. Aí Paulo complementa o pensamento. Ele mostra, mesmo não sendo justificado pelas obras, elas vão fazer parte da vida do cristão, porque o cristão vai ser guiado pelo Espírito. Então, o que Paulo faz em Gálatas não é ser contra a lei, mas colocar a lei no lugar certo dela, como resultado de uma conversão e não como meio de salvação. E por que nós cremos que o sábado faz parte do estilo de vida moral dos justos? Não para justificar, ninguém vai garantir, o sábado não é um passaporte para o céu. O passaporte para o céu é Cristo. Agora, nós entendemos que o sábado, ele é um princípio de ordem moral, por quê? Porque ele não foi dado só para os judeus, ele foi dado para a humanidade. Lembra do que eu falei antes? Quando algo é dado de forma universal, ele é um princípio. E tudo aquilo que é dado de forma universal e é um princípio, ele é eterno. Agora, aquilo que é dado de forma local, ele não se constitui necessariamente um princípio. E ele pode ser o quê? Transitório. Se você perceber, em Marcos 2,27, Cristo diz que o sábado foi dado para a humanidade. E aqui no contexto de Marcos, óbvio, ele está corrigindo as distorções que os fariseus criaram em torno do sábado também. Então, em Marcos 2,27, diz assim, Então Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aqui, a referência à humanidade. Por quê? Eu já cheguei a ver sites dizerem um absurdo, dizendo o seguinte, que o sábado foi feito para o homem judeu. Ou seja, isso é um absurdo, porque Cristo aqui está remetendo a mente do leitor aonde? A Gênesis 2. Lá na criação, em Gênesis 2, 2 e 3, o sábado foi dado para Adão e Eva, para a humanidade, não existia nenhum judeu ainda. Então Cristo está remetendo a nossa mente aqui para a Gênesis. E ele está dizendo o seguinte, o sábado foi feito para a humanidade. Então, como o sábado existe desde o Gênesis, desde um mundo sem pecado, é óbvio que ele é um princípio de ordem moral e é eterno. Ok? Então, recapitulando, é um meio de salvação o sábado? É óbvio que não. Mas ele
é uma demonstração, sim, visível, de que você quer ser um adorador de Deus. Óbvio, muitos irmãos não conhecem esse mandamento e são adoradores de Deus do mesmo jeito. Mas quando você entende essa doutrina da forma correta e cristocêntrica, você vai querer ser um adorador de Deus mais completo ainda. E aí você vai observar o sábado da forma cristocêntrica, como Cristo observou, e não, obviamente, da forma legalista, como os fariseus observaram. Tá, ok? Eu vou recomendar para você, meu irmão, um livro muito interessante. Vamos ver se esse livro está aqui. Se ele não estiver aqui, não tem problema, eu vou lhe indicar o nome do livro. Mas seria um livro muito importante de você ter. Vamos ver se eu tenho este livro aqui. Não, infelizmente eu não tenho este livro aqui. Qual é o nome dele, professor? Eu gostaria que tivesse o livro aqui para eu mostrar, né? É um livro da Casa Publicadora Brasileira. Deixa eu abrir aqui. O título do livro é o seguinte, pode pedir para casa mandar para cá, professor. Pois é, rapaz, a gente já pediu, mas né, eles deveriam ter mandado já uns livros aí. O livro é O Sábado na Bíblia, do doutor Alberto Tim. Tá? Você vai no site da Casa Publicadora Brasileira ou liga 0800 979 0606. É um livraço. Tá? Ali o doutor Tim explica a teologia do sábado e ele responde aos argumentos insustentáveis que existem contra a doutrina do sábado. Então, ligue no horário comercial 0800 979 0606 ou acesse o site C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br. Adquira, meu irmão, este livro. Olha, eu tenho certeza vai ampliar e muito a sua compreensão acerca da teologia do sábado. Você vai ver que é uma doutrina cristocêntrica, bíblica, não tem nada de legalismo se nós não interpretarmos o sábado de forma distorcida como os fariseus o fizeram. Eu recomendo muito este livro. Você vai ter uma outra visão sobre o assunto. Muito bem, professor, muito bem. Então já acompanha aí, acesse o site da CPB e tem esse livro nas suas mãos. Eu queria mostrar uma coisa aqui agora, que a gente está feliz bastante aí, porque a gente recebeu aqui um reconhecimento do YouTube. Eu queria até mostrar para vocês aqui o nosso canal do YouTube. Se você não conhece ainda, você pode ir lá no YouTube, colocar Na Mira da Verdade, se inscrever e receber todos os vídeos que a gente grava aqui no programa, coisas novas, perguntas específicas. Essa placa aqui, nós já alcançamos já estamos com mais de 100 mil seguidores no nosso canal do YouTube e eu queria mostrar para vocês aqui a placa que o YouTube mandou pra gente. Olha aqui, professor, você já viu? Olha aqui, ó. Recebemos, essa placa é muito bonita. Não sei se consegue ver direito, vamos ver se a gente se inclinar assim, se a gente consegue mostrar aqui. Essa placa é uma placa comemorativa de mais de 100 mil seguidores no canal do YouTube. Deixa eu ver aqui se a gente consegue fechar isso aqui e mostrar para os nossos telespectadores. Olha aqui. Então eu queria agradecer aí, vamos virar assim, ó. Aí, agradecer ao YouTube o reconhecimento dos nossos seguidores. Se você é o nosso seguidor aí, parabéns a você que está acompanhando o Na Mira da Verdade através do nosso canal do YouTube. Tenho certeza que muitas pessoas estão sendo alcançadas pela internet e o YouTube tem sido essa ferramenta poderosa que a gente tem para poder continuar evangelizando, né? Então, vai lá, acesse o nosso canal youtube.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Muito bem, temos um tempinho ainda no nosso programa e eu queria mandar mais uma pergunta aqui do nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome. O Paulo... não tem o nome. O Alexandre pergunta o seguinte, professor. Eu queria saber por que Paulo se destaca mais que Pedro na Bíblia Sagrada. É verdade mesmo, professor? Paulo se destaca mais que Pedro? Veja, depende da perspectiva do leitor. Ele tem certo destaque em relação ao número de cartas, né? Então, por exemplo, Pedro escreveu 1ª e 2ª Pedro, né? E Paulo escreveu 13, 14 cartas. Agora depende da perspectiva. Por exemplo, Pedro já esteve perto de Jesus, conviveu com Cristo.
Paulo não teve o convívio com Cristo pessoalmente como Pedro teve. Teve visões de Cristo, obviamente. Então depende da sua perspectiva. Se tu analisar da perspectiva de produção literária, digamos assim, inspirada, é óbvio, Paulo está muito à frente. Agora, se você analisar da perspectiva de quem esteve bem próximo a Cristo, Pedro é quem teve o destaque. Então depende da sua perspectiva. Muito bem, mais uma perguntinha agora do nosso Facebook. Tem um pessoal mandando aqui pelo SMS. Deixa eu ver aqui, eu estou vendo a sua pergunta, meu irmão. Já já eu coloco ela na mira. A pergunta do nosso Facebook aqui é da Clícia Atalaia. Ela é membro da Igreja Deus é Amor, professor. E obrigado pelo carinho da sua audiência, minha irmã. Obrigado por você estar aqui com a gente, junto, estudando a Palavra de Deus. E a você que pertence às mais diversas denominações religiosas, muito obrigado. Esse é um programa onde nós abrangemos toda a Palavra de Deus e é para todas as nações, todas as línguas, todos os povos, todas as denominações. Você é muito bem-vindo aqui no programa Na Mira da Verdade. A pergunta da Clícia é a seguinte, ela é de Apuí, Amazonas. Eu gostaria de saber se é pecado cortar o cabelo. Temos essa doutrina no nosso ministério. Eu gostaria de saber se essa doutrina é bíblica. E aí, professor? Tem algum problema? Tem alguma necessidade de deixar as mulheres deixarem o cabelo comprido, não cortar? A Bíblia fala exatamente sobre isso? Como é que é? Veja, minha irmã, em primeiro lugar, não é errado, né, você deixar o cabelo comprido, né? As irmãs da Igreja Deus é Amor, as irmãs da Congregação Cristã do Brasil, né, preferem deixar o cabelo comprido, não é nenhum erro nisso, não há nenhum erro nisso, né? As irmãs da congregação usam o véu na adoração, também não é nenhum erro isso. Agora, o erro existe quando realmente dizemos que isso é um princípio de ordem universal, sendo que isso era uma prática cultural. À luz desse fato, eu vou demonstrar aqui para você, biblicamente você não é obrigada a ter o cabelo comprido e nem a usar o véu. Agora, se você se sente bem fazendo isso, não tem nenhum problema de você usar, tá? Agora, à luz da Bíblia, realmente é um erro dizer que isso é um princípio de ordem universal. E eu vou mostrar para você aqui o texto. Em 1 Coríntios 11, né, Paulo dá instruções sobre o culto público. E no culto, ele recomenda aqui em Corinto que as mulheres não cortem o cabelo e recomenda que os homens não tenham o cabelo comprido. Aqui, por exemplo, no verso 14. Mas o detalhe é que os judeus, na época, eles usavam os homens um cabelo mais comprido, pelo menos até o ombro. Então você pode estar pensando, será que ele se contradisse? Não. É que havia um problema cultural em Corinto. E aqui eu vou lhe ajudar a entender. Na cidade de Corinto, a mulher que cortasse o cabelo ou não usasse o véu em público, ela era vista como uma mulher insubmissa ou prostituta cultual. E o homem que tivesse o cabelo comprido, ele era visto como um prostituto cultual. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está dando orientações para que as pessoas tenham um estilo de vida para que eles não se pareçam com aquelas pessoas mal vistas na cultura de Corinto. Então, isso aqui não existe essa orientação em outros momentos bíblicos. Até em Gênesis 38:15, uma prostituta usava também o véu. Então veja, é um aspecto de ordem cultural, tá bom? Então você não é obrigado a ter o cabelo comprido, à luz da Bíblia. Agora, também não podemos dizer que é errado, né? Cada irmã decide o tamanho do seu cabelo conforme a sua consciência. Muito bem, professor, o nosso tempo está realmente escasso, o programa voa, né? Obrigado por você ter estado aí com a gente. Eu queria deixar uma pergunta que, infelizmente, nós não vamos conseguir responder agora no programa. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi o Renato Rocha, ele diz o seguinte, segundo Daniel, capítulo 8, verso 14, que o santuário celeste precisou ser purificado? Do que o santuário celeste precisou ser purificado? Essa pergunta você vai ver no nosso próximo programa
respondida à luz da Bíblia pelo professor Leandro Quadros. Obrigado, Leandro, mais uma vez aí por você nos dar as respostas baseando-se na Bíblia, e a gente vai se encontrar semana que vem para você responder essa questão do que o santuário celestial teve que ser purificado de acordo com Daniel 8,14, tá bom? Estaremos, se Deus quiser, juntos na próxima semana. Deus guarde a você, amigo telespectador, a você também que acompanhou pela Rádio Novo Tempo. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!